Vamos nós. Temos projeção, temos projeção. Então, vamos aqui nos meus guias mentais, vamos ver de tudo que a gente tem para falar hoje. Então, os spoilers para hoje são: a gente vai falar sobre as atividades que é para entregar. E aí, Guilherme, como eu vou te ver, cara? Deu saudade ontem. Disse, pô, aquele miserável não veio, carniça ambulante. Não, tudo bem, mas tudo bem. Eu só senti sua falta, mas eu sobrevivi. Então, falar das atividades que tem para entregar, aí eu vou explicar que é uma coisa nova, as atividades de pesquisa e entrevista, e ensinar vocês como é que vocês vão usar o chat GPT para poder fazer as atividades. Porque assim, por que não é sério? Não, escute, eu vou repetir a frase que eu acabei de dizer. Eu vou ensinar vocês a usarem o chat GPT para fazer a atividade. Você pode conseguir fazer uma coisa de várias formas. Eu vou ensinar vocês a forma correta para vocês usarem o chat GPT para aprender. E não usarem para ele fazer por vocês. O objetivo não é esse. Entendeu? Então, a gente vai mostrar aqui. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a edição de arquivos em Markdown e configuração do TypeScript para fazer os arquivos, os códigos de texto. E a gente vai fazer a configuração do TypeScript para fazer aquele visual que a gente fez na última aula do semestre passado. Então, vamos nós. Number 1. Vamos abrir aqui o Telegram para a gente dar uma olhada aqui nos links. Puta, esqueci. Vocês são o grupo do... Vocês são o... Borboleta, é o grupo B. Tá? Eu criei um grupo, o grupo no Moodle já, curso do Moodle. Aí vocês vão procurar por PO para design. Ok. E a senha de vocês vai ser borboleta _ 5. Tá? Vocês vão procurar por esse curso e por essa senha. Não tem nada no curso ainda, porque eu ainda vou colocar as atividades, mas quando vocês preencherem a atividade, vem para cá. Ela não vai para aquele curso do Moodle que foi criado automaticamente, que inclusive eu já apaguei para não dar conflito. Vocês caçarem o curso da disciplina, que é criado automaticamente para todas as disciplinas, eu apaguei. Então vocês vão procurar o PO para design e vão entrar com a senha de borboleta 5. Atenção, a senha não é qualquer uma. Cada turma tem uma senha diferente, porque na hora que você entra usando a senha, você já cai no subgrupo correto. Porque como é que eu faço? Eu uso o mesmo curso do Moodle para as 3 turmas, porque vão ser as mesmas atividades. Mas os agrupamentos de alunos são diferentes. Quando você colocar a senha borboleta 5, você vai cair no grupinho certinho, tá? Então vamos voltar aqui para os links. Segundo link, envio do texto. Se você já não enviou, você envia. Segundo, o link para fotos. Se você não enviou, você envia. Terceiro, a planilha de notas que eu só... Oi. Tem que enviar de novo, porque você pode ter pintado o cabelo, arrancado um dente, qualquer coisa assim, entendeu? Eu não vou reconhecer. É bem maiúsculo. Eu nem lembro mais pesquisa. Tá? O link do Telegram é t.me/. Eu posso escrever aqui no Don'tpad. Eu mandei para o S3, está lá nas mensagens do S3. Vou abrir aqui o borboleta no Don'tpad e o link do Telegram vou aproveitar e colocar aqui. t.me/PO 2023_2_B. Acho que é assim. Deixa eu ver se é. Pronto. Então você entra lá no Telegram. E aí a primeira atividade, que é a atividade de perfil, que já está lá na planilha, só lembrando, você vai pegar um arquivo de imagem, JPG, PNG, renomear para o seu nome. Vai pegar um arquivo TXT, renomear para o seu nome.
a imagem de rosto, não é de shape, please. Aí a imagem de rosto você joga no link de imagens e o texto dizendo quais são os remédios controlados que você está tomando esse semestre, você joga para o arquivo de texto, tá certo? Professor, tá, professor, tem limite de caracteres, porque se tiver eu não vou conseguir colocar todos os remédios que eu estou tomando, tem não. Ok? E aí, quando você enviar os dois arquivos, você vai aqui colocar as duas coisinhas, tá? O seu nick do Telegram. E aí eu mostrei ontem como é que cria, vem para cá, aqui, perfil, profile, cria lá o seu ID e você coloca aqui. Não precisa da arroba na frente. E aí, quando eu quiser falar com a Nicole, eu só venho aqui, pego o link dela, colo aqui e plim, já apareceu. E aí eu posso escolher a volta dela o tanto que eu quiser, entendeu? Sem ter que ficar caçando no grupo. Meu Deus, quem é a Nick? Nick era um... Há muito tempo, Nick. Há muito tempo atrás, Nick era um seriado, que era uma assassina russa. Era Nick. Cara, muito tempo atrás. Mas vamos lá. Ok, aí você vem aqui no perfil e coloca 5 porque fez. Aí a gente já tem agora mais duas atividades. Guia 01 e Guia 02. E estão bem aqui. Cadê você? No repositório de conteúdos. A aula de ontem já está no canal do YouTube e no repositório de conteúdos estão ok. A gente vai se guiar por aqui. A gente tem o conteúdo do que é falado em sala de aula, que agora eu estou fazendo planejamento antes de dar as aulas. O conteúdo, ele não é um para um, ou seja, talvez vão ter coisas que estão aqui que eu não vou falar em sala de aula, porque eu não vou ficar lendo, porque vocês sabem ler. E eu vou falar em sala de aula o essencial ou o que estiver dando certo na vibe do grupo. Às vezes um tema já saturou e aí eu vou insistir nisso, não vou passar para outro tema. Ou às vezes está rendendo e eu acabo falando mais do que o que foi planejado. Então, nem sempre o casamento é exato. Mas se tiverem curiosidade para ler ao invés de assistir o vídeo, tá aqui o conteúdo, tá? Então, vinculado ao conteúdo, tem um punhadozinho de questões de texto para fixar coisas que eu digo em sala de aula que são importantes. Por exemplo, se vocês verem aqui, 90% do que está perguntado aqui a gente falou ontem. Qual é a relação entre o TypeScript e o JavaScript? São linguagens completamente diferentes? Não. TypeScript é um conjunto de regras que gera a linguagem de JavaScript. Por que o TypeScript é transpilado ao invés de compilado? A gente falou isso? Nessa turma? Comentou, né? Transpilar é levar de uma linguagem para outra, de um texto para o outro, que é o que o TypeScript faz. O transpilador do TypeScript pega aquele texto TypeScript e gera texto JavaScript. Compilar é ir de um texto código-fonte para um arquivo de máquina para ser executado. Professor, então como é que eu vou responder isso daqui? Eu tenho que assistir o vídeo e pegar tudo que está no vídeo? Não. Se você já pegou no vídeo, você pode só escrever aqui. Essas respostas são todas curtinhas, tá certo? É só para você perceber se você sacou o conteúdo. Por exemplo, você vê qual é a diferença de var, let e const? Eu falei de const aqui? Falou. Qual é a diferença de var, let e const? Var ele cria variáveis globais que sobrevivem a escopo. E qual é a vantagem do let? A variável de escopo, né? Tanto do tempo quanto do escopo. E o const? É a mesma coisa do let. A gente usa da mesma forma, só que a gente não consegue alterar depois de criado. Então, assim, por exemplo, a resposta disso poderia ser só var cria uma variável global, let cria uma variável de escopo e const cria uma variável imutável. Entendeu? Não precisa ser sete testando, o objetivo não é isso. O objetivo é só você perceber, poxa, esses conhecimentos são importantes, eu peguei essas ideias. Então, onde é que entra o ChatGPT
para isso. E aí eu vou explicar a diferença entre usar de forma inteligente e usar de forma desonesta. O que seria utilizar de forma desonesta? É eu pegar uma pergunta, ou pegar logo tudo de uma vez, coloco lá, por exemplo, eu não sei o que é isso, não sei o que é isso. Aí eu venho para cá, colo aqui, e aí eu pego a resposta, ó. Você consegue pegar a resposta que ele dá só clicando aqui, ó, nesse breguecinho aqui. Aí você copia a resposta toda e cola lá. O objetivo não é esse. Se você não entende o que é inferência, você vem aqui e lê. Ó, em TypeScript você pode definir um tipo explícito para uma variável utilizando a sintaxe do dois pontos tipo. Isso ajuda a especificar, papapá. Ok, entendi. Ah, beleza. Então eu vou lá e coloco a resposta do que eu entendi. Como é que eu defino? Coloca dois pontos e o tipo. Entenderam? Então a ideia do ChatGPT é essa, é ter um ambiente onde você pode tirar dúvidas e interagir. Porque às vezes, assim, uma coisa que eu já testei, a mesma pergunta que você faz aqui, dá resultados diferentes, porque existe, mesmo para a mesma pergunta, um nível de aleatoriedade na resposta. Entendeu? Ele é programado para funcionar assim. E aí você, por exemplo, tem algumas configurações, que eu não vou mexer agora para vocês, que vocês podem definir o nível de aleatoriedade, qual é o robô, quais são as configurações do robô que está aqui por trás, mas o que é que eu quero resumir com isso? As respostas vão sair diferentes e às vezes não estarão certas, ok? Por isso que quando você perguntar em código, você vai ter que pegar o código e testar o código, porque às vezes o código não vai rodar. Como é que eu, sei lá, um código assim, como desenhar uma curva, deixa eu mudar aqui para ficar melhor de ver, que fica muito baixo, né, quando eu desenho lá embaixo. Peraí. Como desenhar uma curva Bezier no P5. Lembra que a gente fazia as curvazinhas? Como é que eu desenho uma curva? Aí ele vai dar aqui uma sugestão de resposta. Não sei se ele vai estar certo. Aqui ele colocou, já colocou um exemplo, papapá, tudo bem. Aí você copia, cola, testa, às vezes vai dar errado, e você diz, não funcionou em tal canto. E aí você vai interagindo e vai tentando entender o que é que você está procurando. Por isso que eu digo, usar o ChatGPT de forma inteligente. Por exemplo, ao invés de pesquisar no Google, você pode pesquisar aqui, mas isso não lhe exime de ter que ler e entender o que é que está sendo perguntado e o que está sendo respondido. Tá claro, pessoal, a ideia de como é que a ferramenta funciona? Oi, diz. A gente vai usar o P5, agora vai ser aquele lá. Vai usar os dois. Porque, assim, qual é a minha ideia? Eu vou tentar separar um pouco os conteúdos de forma mais pontual. Então, ao invés de vocês entenderem como é que funciona um vetor direto na interface, a gente vai ter o vetor primeiro nesse formato de texto. Quais são os comandos que eu uso para poder inserir um elemento? E aí depois a gente passa para o próximo formato, entrevista. Cria um vetor com 5 elementos, remova o último elemento do vetor. Aí depois que você já dominou o mínimo no simples, no texto, beleza, agora eu posso incorporar ele dentro do modelo gráfico, porque senão quando a gente parte direto para o gráfico, aí fica coisa demais para você às vezes aprender um ponto que é pequenininho. Entenderam como é que funciona a progressão agora? Né? Então a ideia é ter atividades menores, entendeu? Mais pontuais para a gente ir avançando de passinhos em baby steps. Diz. Eu entrei no negócio do mundo, né? Tá. Aí esse mês quer mudar bem completo. Entrou Na outra pessoa? PO para design, não? Sim, aí bem-vindo para o para design, você vai aqui também apareceu E total, assim, do deve mesmo. PO, cadê? Quando era para ser? Eu criei. Tá vivo mais que Vasco no céu. Deixa eu ver se eu criei aqui. Não sei se eu mandei vocês para o curso certo. Só que eu entrei que eu fiz sério, a mudar outro tudo. Não, então tá certo. É porque só se foi.
Mas quando vocês entram nos outros cursos dos outros professores, ah, tá, é porque eu acho que foi ele que estava fazendo o código do... Não sei, não. Então vocês chegaram no canto certo. Não faz diferença de como vocês chegaram lá, né? Entendeu? As boas-vindas. Deixa eu testar aqui, ó. Todos os cursos. PO para design. PO para design. Vai. Só tem esse. Não tem outro curso não, então só tem esse. Vocês têm que estar aqui no canto certo mesmo. Foi só uma mensagem lá de... Deve ser mensagem padrão para qualquer curso que vocês entram. Tá. Beleza, vamos lá. Então, já entendi como é que funciona o esquema de perguntas. Então, são camadas de aprendizado. A primeira, você vai ter certeza que entendeu pelo menos a teoria. Como é que você declara um array em TypeScript? Beleza. Então, se eu não sei, eu posso ir lá perguntar para ele. Se eu sei, é só fazer uma linhazinha dizendo como é que se declara array. Seja frutas, array, string, papapá. Pronto, acabou-se. Tá? Aí, o próximo passo é o que a gente chama de modelo de entrevista, tá? Modelo de entrevista, você imagina que você está naquela tipo entrevista de emprego que a pessoa pede que você vá fazendo código para ela ao vivo. Então, assim, ó, cria uma variável, nome do tipo string e atribua a ela o valor João. Aí você vai lá. Seja nome do tipo string e recebe João. Cria uma variável idade, aí você vai lá, linha 2, idade, tal. E aí você continua fazendo, rodando, testando, pronto. Terminou, está feito o seu código. Como é que a gente vai mandar isso para o Moodle? Professor, onde é que eu vou preencher essas respostas? Esses códigos que vocês estão vendo aqui, com essas bolinhas, com esses, com esses títulos, subtítulos, eles usam um formato de marcação que se chama Markdown. Então, quem já ouviu falar de Markdown? Um só, né? Então, Markdown é uma coisa que é utilizada de forma praticamente em todos os lugares. Né? Tudo que tem texto, muitas vezes também dá suporte a Markdown. Então, o WhatsApp tem suporte de forma limitada, né? O Telegram tem suporte, o Discord tem suporte. Então, como é que funciona o Markdown? Você consegue fazer algum tipo de formatação através de símbolos simples. Como é que você faz um itálico lá no WhatsApp, vocês sabem? Underline, a mesma coisa, underline é do Markdown. Como é que eu faço um negrito? Exato, a mesma coisa. Como é que a gente faz um monoespaçado? Aqui no caso é uma crase. Eu não sei se o WhatsApp também funciona com crase. Entendeu? E aí existem várias outras coisas. Por exemplo, título, um hashtag antes da linha. Subtítulo, 2 hashtags. E aí, esse texto, bolinha, seria um tracinho. Esse texto gera aquilo que vocês estão vendo lá. Então, na hora de responder isso daqui, vocês vão editar esse código Markdown. Qual é a vantagem de a gente estar fazendo Markdown? É que a gente tem como incorporar tudo no mesmo arquivo, em texto, né? Imagem, figura, código, tudo, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse código do jeito que está aqui, bota em stand-by, tá? Bota em stand-by, daqui a pouco a gente volta para formatação. Eu vou primeiro fazer o código com vocês. Onde é que eu vou fazer esse código da entrevista? Quando a gente estava no semestre passado, que a gente precisou configurar o TypeScript para rodar com P5, ele precisava de um bocado de bibliotecas, além da biblioteca do Node.js. Então, assim, para não instalar tudo na mão e que nem dá, é complicado, a gente baixou logo um projeto todo pronto e aí deu um comando para ele instalar um catatal de biblioteca que fosse necessário. O TypeScript, o P5 e uma coisa, o debug e outra coisa, tá? O que a gente vai ver agora? Como é que a gente instala o TypeScript para que ele rode o nosso código diretamente. Então, para isso, a gente vai precisar de 3 ferramentas que a maioria de vocês já tem. E a gente vai para essa partezinha aqui de configuração de ambiente.
Daqui a pouco eu volto para o Markdown quando a gente já tiver o ambiente para rodar, tá? Então aqui eu vou tentar fazer com vocês, ou pelo menos ensinar o básico para vocês fazerem. Então a gente vai precisar do Bash. Se você está no Windows, você vai instalar o Git for Windows, que aí já vem o Bashzinho, que a gente usou no semestre passado. Você vai precisar do VS Code e você vai precisar do Node.js. Essas três coisinhas, tá? Então, número 1, o Bash. Se você está no Linux, o Bash ele já vem por padrão. O Bash também é chamado de console ou terminal. Que é essa telinha preta, aqui, ó, essa telinha preta que ela serve para você fazer comandos. E esses comandos, eles tanto podem interagir com o local onde você está. Por exemplo, eu vou criar uma pasta aqui chamada, de vocês é a turma borboleta. Criar uma pasta chamada borboleta. Ao invés de ir lá no explorador de arquivos, clicar com o botãozinho direito, nova pasta, eu posso fazer isso interagindo com o espaço. Eu começo no root, eu vou criar a pasta borboleta, posso listar o que é que tem na minha pasta, tem tudo isso daqui, ó, todas as gravações, e tem aqui a minha pasta borboleta. Para trocar de uma pasta para outra, qual é o comando que dá? Vocês sabem? Trocar de uma pasta seria um cd, change directory, mudar de diretório. Então eu vou dar um cd, e aí eu vou escrever só o começo, BO, e vou dar um tab. Aí ele vai, você quer ir para a borboleta? Sim. Agora ele me mostra que eu estou onde? Dentro da pasta borboleta. Ctrl L, eu vou limpar a tela toda, tá? Se eu mandar listar o que é que tem na minha pasta borboleta, o que é que tem? Nada, tá certo? Se eu quisesse criar um arquivo, sei lá, um arquivo nome.txt. Então, assim, a gente vai utilizar um punhado de comandos muito pequenininho, que basicamente é o quê? Um comando de instalação, um comando de startar ou de remover, que basicamente é só isso. É só você aprender a se movimentar de um local para o outro, tá? Então, quando você precisa copiar um comando para colar no terminal, por exemplo, eu quero saber se eu tenho o Node instalado. Eu posso verificar se o Node está instalado. Por exemplo, me mostre a versão do Node. Ele vai dizer, ó, a versão do seu Node é 20.4. Se não tivesse instalado, ele diria, esse comando não existe. Então, se você não sabe escrever Node, não sei o que é Node. Certo? Eu só tenho um Node, não, tá certo, filho. Quero saber se eu tenho o VS Code instalado. Code-V. A versão do VS Code é 0.81. Quero ver se eu tenho, sei lá, qualquer coisa. Então é só fazer isso, tá? Então vejam se na máquina que vocês estão, vocês têm o Git for Windows. Vocês abrem lá o comandozinho, o aplicativo, e aí coloca bash, e aí se tiver ele vai aparecer. Só escrever bash. Você abre lá o botãozinho para abrir os aplicativos e escreve bash para ver se ele aparece. Bash é com A, tá? Bash. Tá. Então, se não tiver, o pessoal que já veio do semestre passado já tem instalado. Se não tiver instalado, aí você vem aqui no para instalar Git for Windows. Dentro do Git você carrega o bash também, aí vai lá em download, aí você caça lá o arquivo, tá aqui, ó. Esse daqui, cadê? Não tá errado no meu. Aqui, Git 64 bits, né? O 2.4 64 bits, aí clica aqui, roda e ele instala. Aí vocês vão precisar do bash, porque o bash ele é bem melhor do que o PowerShell. E pelo menos fica unificado para todo mundo. Vocês estão com o notebook, eu dou um segundinho para vocês tentarem instalar, tá? Tentem instalar aí o Git for Windows. O Git for Windows ele vai trazer tanto o Git, para poder baixar os repositórios, quanto o bash, que é o nosso terminal. A gente precisa das duas coisas. github.com/cena/pk/pods. O Node JS, o meu não tá coisando. Tu tá sem um Node? Eu tenho ali instalado, eu lembro que alguma coisa tiver problema. Tá.
Só que ele não termina de instalar. Sei lá. O meu VS Code está assim, ele vai atualizar e não atualiza. Aí quando eu vejo, ele fala que não pode atualizar. Ah, então desinstala e instala de novo, né? Atualizou. Tudo bem, ó. O que é que a gente tem aqui de peculiaridade? Para você colar dentro do terminal, o Ctrl+V não funciona, tá certo? Então é mais fácil vocês colarem apertando com o botão direito e escolhendo colar, quando vocês quiserem colocar um comando, tá? E aí, quem tem bash aí nas máquinas? Diz aí oi. Os outros ainda estão olhando? Vocês estão no Windows? É para ter o Git Bash, tem ou não? Ótimo. Tendo Bash, a gente vai para o VS Code. Para o VS Code, está aqui o link para instalar no Windows, vocês já têm. Se fosse no Debian, Ubuntu, Mint e tudo mais, rodava assim. E aí eu já puxei para cá o que é que tem de importante. A gente vai precisar de 5 extensões, tá? Então, se você já tem, você pode procurar essas 2 extensões aqui. A primeira é a Error Lens, que é para poder mostrar os errinhos ali do lado na hora que eles aparecem. Você não tem que colocar o mousezinho em cima. Para instalar uma extensão, você abre aí o teu VS Code e vem aqui para o ladinho esquerdo, clica aqui nesse botãozinho e aí você escreve o nome dela bem aqui. Error Lens. Ups. Tá, carrega aí, filho. Pronto, aí você vem aqui, clica em instalar. Primeira seria essa, segunda seria o Code Runner. Ele serve para criar um botãozinho aqui, ó. Sabe se tá ruim de ver porque eu tô em cima da linha, né? Esse botãozinho aqui, que é para você rodar o código só apertando no botãozinho. Tá? Esse botãozinho vem através do Code Runner. Tá? E para editar o Markdown, que é para vocês poderem colocar as respostas de vocês, vocês vão instalar esses 3 plugins. Isso não precisa ser feito agora, tá? Mas vocês podem fazer depois quando chegarem em casa. Onde é que estão essas instruções? Vem aqui no repositório de conteúdos, aqui na parte de configuração de ambiente. Tá? VS Code, está aqui a parte das extensões. Uma coisa que eu vou pedir para vocês lembrarem de fazer, que a gente já fez no semestre passado, é habilitar salvar automático. Porque no normal, quando você escreve, quando você altera um arquivo, ele não salva, a não ser que você dê o Ctrl S. E isso é ruim. Como é que a gente... Aqui tem as instruções para salvar automático. Você vai abrir as configurações. Aí você escreve aqui Auto Save. E aí você vem bem aqui e tira de off, que é desabilitado, para colocar After Delay. Então ele vai ficar o tempo todo salvando o teu código, para não ter o perigo de você esquecer de salvar na hora que for rodar ou compilar ou executar, tá? Essa daqui é importante. Beleza. Então, suponhamos que você fez essas 2 coisas, você já tem o Bash e você já tem o VS Code. Como é que eu sei que o VS Code está instalado e configurado certinho, de forma integrada? Aí você pode fazer o seguinte, ó. Algumas pessoas, seja porque instalaram errado ou porque instalaram com permissão de administrador, não conseguem navegar. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui a minha pasta, tá vendo aqui? Aí eu vou abrir o terminal nessa pasta. A opção de vocês vai ser, quem está no Windows, abrir no Git Bash. Para quem está no Windows 11, ainda fica escondido, você tem que clicar em mais opções, né? E aí vai abrir, vai ter as outras opções, e aí você vai poder clicar em abrir no Git Bash. Pronto. Aí qual é a ideia agora? Você vai tentar abrir o VS Code a partir do terminal. Em que pasta eu estou agora? Vocês conseguem ler aí? Na pasta borboleta. Então eu vou dizer assim, ó, eu quero abrir o VS Code aqui. O ponto significa a pasta atual. Aí na hora que você clicar nisso, o VS Code vai abrir em que pasta?
borboleta. Tá vendo? Então tente aí fazer isso. Espera aí. Vou ajudar vocês aí. Vocês gostam de gato? Sim, sim. Tem algum problema? Mostra a fixação que você tá com o gato. Eu pedi emprestado. Eu não Meu era não funciona. Eles abrem o. Por que que não abrem o adopção? Não, pois é, porque você tá. Aí eu peguei. É isso aí. Essa pode abrir por aqui. Aí eu tô lá. Talvez você tenha uma opção de criar contextos. Ou então o Windows 11 tem umas possibilidades. Outra coisa, pessoal, o erro que eu só descobri na aula passada. Tem gente que usa o Google Drive, você não vai conseguir criar os projetos dentro do Drive diretamente, porque o Drive não é pasta local. E aí, para você que não usa o Drive. Então, você tem que criar o projeto numa pasta física e não na pasta remota. A pasta remota não funciona. Ei, Davi, eu não sei. Ixi. Eu vejo já. Deixa eu só caçar aqui um. Eu tô fit agora. Eu tô me alimentando direitinho. Eu tô fazendo exercício. Eu faço minhas comidas aqui, porque quem cozinha quando eu tô aqui sou eu, né? Aí eu mando uma foto pra minha esposa toda orgulhosa da comida que eu fiz. Não é igual o boleto lá. Não tem problema nenhum. Volte. Feio. Acho que eu vou espaço com o convidado. O VS Code não está. Por que o VS Code não está integrado? Instalar esse VS Code como? Clicando em instalar. Baixou o instalador e saiu clicando. Por que algumas pessoas não têm integração? Desculpe, teve uma coisa que não deu certo nesse bicho. Desinstala e instala de novo. Tudo? Não, só o VS Code. O que é aquele negócio de NPM? NPM start. Isso aí era só para instalar os pacotes. Vocês querem ver meu almoço ontem? Quer? Óbvio. Ó, eu cozinhei bem direitinho, deixa eu ver. Ai, não, foi esse não, tô confundindo. Pra de arroz. Adorei. E olha a cara dele. Adoro. Chimichurri, então, fica distante. Por que eu tô mexendo no ar? Você vai doente, tá sem contexto. Instala de novo, tu tiraste o vendedor de contexto sem querer, que com o cotovelo. Não, pra cá, teste ou pro. Tá, vai no 20. É shift insert. Shift insert, pegar o que eu também de falar. Você já pretende falar? Eu também não. Tem fechado. Ah, fechar ele, né?
Me conserta. Cadê quem precisa de ajuda? Para de falar. Tudo bem. É o kit bag. O nome é kit for Windows. Não é Procura. Eu nem vou saber. Mas é crocante, viu? O quê? O que é Eu sempre lembro daquela parte do Timão e do Pumba que eles estão discutindo qual é o melhor inseto. São os gosmentos ou os crocantes? Oi. É a mesma coisa. Só que, para quem já tem os três, fica faltando só o último passo, tudo bem? Então, se a gente já tem o VS Code, já tem o Node e já tem o terminal, a gente vai precisar só do TypeScript. E o TypeScript... Não. O que a gente instalou foi no projeto de desenho. Então, aquele TypeScript que a gente instalou, ele só funciona dentro daquele projeto. O que a gente vai instalar agora é global, para o sistema inteiro. E aí, ó, a gente precisa só dessa linhazinha bem aqui, tá vendo? Ó? É a única linha que a gente precisa. Então, para instalar o TypeScript, ó, lá na parte de configuração, você tem Bash, VS Code, Node e TypeScript. Então, a gente abre o terminal. Pode ser também o terminal do Windows, mesmo que eu tenha problema com eles, entendeu? Você pode testar se o seu Node está funcionando colocando o Node "-v", e aí você coloca essa linha, e essa linha vai instalar o TypeScript e o TS Node de forma global. Para que isso daqui ajuda? Porque aí você não depende mais de ter que configurar o projeto para rodar um código TypeScript simples. Você pode só rodar o código normal. Entendeu? Então, para quem já tem as coisas instaladas, dá só esse comandozinho aqui, ó. npm install TypeScript TS Node. Só esse comandozinho aqui. Lá no terminal. Na telinha preta. É porque o VS Code também tem um terminal integrado, então poderia ser por ele. Como que eu sei se foi ou não? Aí tu faz assim, ó, tu verifica se aconteceu a instalação. Dá um TSC espaço "-v". Se estiver instalado, ó, na hora que vocês derem um TSC "-v", ele vai mostrar, ó, o TypeScript está instalado com a versão 5.1. Ou então o TS Node "-v 10.9. Ok? Então, tudo bem. Então, bora lá. Com essa ferramenta instalada, a gente agora pode rodar um código sem ter que fazer toda aquela maracutaia de baixar projeto, instalar pacote, startar processo. Lembra que tinha que startar o processo ficava rodando, ficava mostrando no browser. Porque para fazer código modo texto, a gente não precisa de tudo isso. É só escrever o código e mandar rodar. Windows Explorer Integration, essa daqui, ó. Open Git Bash, Open Git GUI. Não, que não sabe não, porque poderia ficar no lugar do terminal. Porque aí quando abrir direto, aí abre. Isso aí não cliquei não. Vai não. É só o next mesmo, a configuração padrão. Tá, foi. Dizer como é que faz de novo o negócio do TypeScript que eu tava dando. Tá. Então, só lembrando, você tem o Node, tem o VS Code e tem o terminal opcional, mas tudo bem. Você abre aí o terminal, seja do Windows ou Bash, e só copia essa linha.
essa linha vai instalar essas duas ferramentas, o interpretador do TypeScript e o TS Node, que já executa direto. É isso aqui? Yes. Beleza. Depois que isso daqui está instalado, aí você pode abrir o seu VS Code lá, que você estava, na pasta que você quer colocar os seus códigos. Então, eu vou colocar na pasta borboleta. Eu vou fechar isso daqui. Aqui é a minha pasta borboleta. Vou abrir o VS Code aqui, ó. Abri no terminal, mandei abrir o VS Code aqui. Pronto. O VS Code está carregando, está na pasta borboleta. E agora eu posso criar o meu código. Código.ts. E aí, na hora que eu apertar esse botãozinho, ele já vai executar o código. Então, por exemplo, console.log. Amo gatos. Oh, não. Com coração. Com coração. Aí, para rodar, basta clicar aqui no íconezinho do play. Play. E aí vai aparecer aqui embaixo a saída do código. Amo gatos com coração. Porque nem o coração é dispensa. Bora lá. Beleza? Moleza, né não? Então aquele códigozinho da entrevista você já pode fazer aqui. Oi. Pronto. Essa linhazinha é a linha que você vai instalar. E você vai instalar o TypeScript e o TS Node. Depois de instalado, você pode testar a sua instalação com esses comandos aqui. Então, se você digitar tsc-v e aparecer o comando, é porque está instalado certinho. Ele estando instalado, você pode abrir o VS Code, criar o teu código e mandar rodar. Você só consegue executar ele porque o que é que você tem instalado? O que é que você acabou de instalar? O TS Node. É o TS Node que vai pegar o teu código, gerar o JavaScript e executar o JavaScript. Você não precisou fazer isso em duas etapas. O TS Node já fez os dois passos para você. Oi. Não, eu peguei uma pasta qualquer. Aqui, ó, uma pasta qualquer. Abrir terminal aqui. E aí eu mando abrir o VS Code nessa pasta. Faz o mesmo efeito de eu abrir o VS Code sem nada. VS Code. Se, por exemplo, a integração não está funcionando, aí você pode vir aqui, abrir pasta, e aí você vai navegar até a sua pastinha lá, borboleta, você vai ver aqui o teu código e você clica em abrir. O lance de fazer por aqui é só para economizar, eu acho mais prático. Tudo bem? E aí o teu código estando aqui, é só clicar e que ele executa. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou olhar aí os códigos bugados, tá? Próxima coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Próxima coisa é que a gente também vai precisar do mesmo projeto que a gente utilizou no último dia de aula, que é aquele projeto visual. Então, se você não fez, ou se você apagou, você vai ter que fazer de novo. Aí aqui, ó, no final da configuração, está dizendo, você pode seguir as instruções aqui. Aí você clica aqui, que vai cair no mesmo repositório que a gente utilizou no semestre passado, tá vendo? Então, o que é que tem aqui? Aquelas instruções de instalação, o videozinho da instalação, ó. Mesma coisa que a gente já tem, tá vendo? Git para o Windows, Node e VS Code. Só que agora, para o visual, a gente precisa do projeto completo. Então, lembra do que a gente fazia? Como é que a gente fez? Deu clone para puxar, copiar o repositório todinho para a máquina, entrou na pasta, instalou todas as dependências e aí a gente dava o npm start para poder abrir o browser. Tá? Então, se você já tem, você abre, senão eu vou fazer com vocês. Deixa eu só olhar aí os erros. Tem que vocês agora. Não ficou aqui. Tamanho dos elementos.
E aí no lixo, tudo vai saber se ele é administrador da gestão. Então, vai exatamente o que vai dar tudo isso. Eu pedi para os meninos da TI falar, porque o único dele estava por escopo de usuário. Por isso, você instalar mais limitadores. Aí, mas se você, por exemplo, fosse no teu computador de casa, é só colocar aquela opçãozinha, sub, instala. Eu achei que vai instalar. Zero. Instalou um pouco de branco. Libertação. Mas ele não pode. Não achei. É igual serve as pessoas. Aí as outras precisam de manutenção. Não tem nessa máquina. Não espaço. Depois. Daí geralmente as empresas são condições. Ele botou um texto, geralmente você. Fica faltando só o TypeScript, que é aquela linhazinha pra lá. Tem ali lá para instalar o TypeScript. Vamos nós. Como é que a gente configura o projeto aqui? Eu fiz semestre passado, mas eu vou fazer de novo. Vamos nós. Number one. Você vai precisar decidir onde é que você vai. Eu vou fechar tudo aqui para não dar conflito. Tá. Então vamos nós aqui. Eu vou colocar aqui na pasta borboleta. Então, na pasta borboleta, eu vou colocar o meu projeto de desenho aqui dentro. Então, nessa pasta, eu vou abrir o terminal. O terminal, o Git Bash, qualquer coisa, tá? Número 1. Número 2, você vai começar... Qualquer pasta. Qualquer pasta. Aí, número 2, você vai copiar aqui os comandos de um por um. Primeiro, você vai copiar aqui... Copia, aí clica aqui com o botão direito e cola. Aí você dá o Enter. Pinga. Aí você espera, olha, baixou. Se eu fosse mostrar o que tem na pasta, aqui, ó, pasta P5TS. Aqui, que eu acabei de baixar. Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? O que é que esse comando aqui faz? CD P5TS. Vocês que aprenderam já? Change Directory. Perfeito. Eu mudo de pasta, ou seja, eu vou entrar dentro da pasta que eu acabei de baixar. CD P5TS. Entrei na pasta. Antes do projeto rodar, ele tem que configurar o pacote, instalar os pacotes. Qual é o comando que eu vou dar para instalar todos os pacotes? Cadê? npm install. Então, esse comando aqui, eu vou colar ele para cá. Botãozinho direito, colar. E aí ele vai instalar todos os pacotes que eu preciso para rodar o meu projeto. Beleza? Instalou tudinho. Instalou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o VS Code nessa pasta. Se a tua integração do VS Code funciona direitinho, é só mandar abrir o VS Code na pasta. Senão você vai ter que abrir o VS Code,
navegar até a pasta, entrar na pasta P5TS, e quando você abrir a sua pasta, vai aparecer só isso, só esses dois. Se aparecer um catatal de arquivo, é que você está abrindo a pasta no canto errado, o projeto no canto errado. Porque o projeto está configurado para omitir tudo que você não precisa mexer. Entendeu? Então, quando você abrir, já vai abrir direto aqui. Só o último passo, que aí eu vou ajudar vocês, tá? Aí o que é que falta agora? Instalação, você só vai fazer uma vez. Mas todas as vezes que você desligar o teu computador, você vai ter que reiniciar o serviço. O que é que o serviço faz? O serviço fica rodando o tempo todo, e aí ele é inicializado através do comando npm start, que é o que tem escrito bem aqui, ó. npm, cadê? npm start. Abriu o VS Code, terminal, npm start. Quando você dá o start, ele inicializa um processo que vai ficar o tempo todo olhando o teu código, gerando JavaScript e atualizando isso no browser. Tá vendo? Então, esse código que está feito aqui, ele vai ficar o tempo todo sendo atualizado aqui para o browser. Por exemplo, vamos mudar aqui a cor da cobrinha. Ela que está começando em verde. Onde é que está começando em verde? Cadê? Bim. Cobrinha, por que você está começando em verde, cobrinha? Aqui, o setup da cobrinha. Eu comecei com verde, agora eu vou começar vai começar com magenta. Vai começar com magenta, minha cobrinha. Pronto, minha cobrinha agora está começando com magenta. Você viu que eu não precisei apertar nenhum botão. Só atualizei o código, salvei, automaticamente ele gerou o JavaScript e automaticamente ele carregou no browser. Tá? Vamos lá, só recapitulando. A gente está vendo duas formas de escrever código. Uma, só aquele código texto simples, e outra, o código integrado num projeto visual. Se você quer só fazer o código de texto, você só cria lá o teu código de texto e manda rodar. Só isso. Mas se a gente estiver fazendo um projeto de desenho, então você tem que utilizar essa pasta aqui. Aí, assim, para não ter que ficar criando uma pasta nova e instalar tudo de novo, vou falar o que eu falei da outra vez. Por exemplo, eu quero fazer um outro código, eu não quero apagar o da cobrinha. Então, eu vou criar uma cópia dele aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou ter que comentar um deles. E eu só vou ter um código ativo, todos os outros vão estar comentados. Então, eu vou pegar esse daqui da cobrinha e vou comentar tudo. Ctrl+A para selecionar tudo e Ctrl ponto e vírgula para comentar. Pronto, está tudo comentado. E esse daqui eu vou chamar como, vou renomear para primeiro desenho, primeiro. E aí eu vou apagar tudo que tem nele para fazer tudo do zero. Tudo bem? Tudo bem. Vocês já viram isso daqui, mas eu vou relembrar, principalmente para as meninas que estão vendo pela primeira vez. Os comandos, eles são simples, tá? Nesse texto aqui, no texto lá da aula de hoje, tem um resumão, super resumão dos comandos básicos. Aqui, ó, conteúdo. E os meninos foram pegando aos pouquinhos durante o semestre. A ideia básica é fácil de pegar. Vou dar uma resumida aqui em 15 minutos, tá? A gente tem duas funções chaves. A função do setup e a função do draw. O que é que ele diz aqui para mim? O setup é executado uma vez no início do programa e o draw é executado a cada frame. Então, eu tenho que colocar a função com o nome certinho que ela tem. Setup e function draw. Ok. Então, isso daqui é executado uma única vez, isso aqui é executado a cada rodada. Os comandos mais úteis, assim, mais comuns do setup, seria o create canvas, que ele cria a tela de desenho. Os outros eu deixo para depois. E o frame rate, que define quantos frames eu tenho num segundo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 10 frames por segundo.
Por que eu não estou vendo nada aqui? Porque eu não estou mandando desenhar nada. Então, bora aqui para outro comando. Comando background é o primeiro comando de desenho. Ele pinta a tela. E ele precisa de uma cor para funcionar. Eu vou mandar aqui ele pintar a tela de black. Essa é a primeira forma como a gente tem de passar uma cor, que é colocando o nome dela em inglês. Então, background black vai pintar o background de preto. Eu poderia também colocar aqui outra forma de cor. Segunda forma de cor é via RGB. Então, 0, 255, 0. A quantidade de vermelho, a quantidade de verde, a quantidade de azul. Esse número ele vai de 0 até 255. Então, isso daqui é o mais verde possível. Tá? Então, a primeira forma de colocar uma cor, está aqui nesse texto. Primeira forma de colocar uma cor é através do texto. Segunda forma de colocar cor é através do RGB. A terceira é através do tom de cinza. 0 representa preto, 100% preto, pretão, pretão. E o 255 é o brancão, brancão. E qualquer coisa no meio disso vai ser um cinza mais claro ou mais escuro. 50 vai ser um cinza bem escuro. O 200 seria um cinza bem mais claro. Tudo bem? Então, se é só um número, é tons de cinza. Ok. Então, eu tenho texto, o nome da cor, eu tenho RGB, eu tenho cinza e eu tenho RGBA. Quem lembra o que é RGBA? O que é o alfa? Saturação não. É um negócio de transparência. Perfeito. Que aí eles chamam de opacidade. Quanto menor, menos opaco, ou seja, mais transparente, e quanto maior, mais opaco. Então, o 255 é opaco e o 0 é totalmente transparente. Você não vê. E o zero. R20 qual a palavra? Hã? O R20 O hã? a letra Alfa, é o canal alfa. Quando você está lá nos programas de desenho, o canal alfa, ele define a transparência. Tá? Então, vamos brincar um pouquinho, tá? Então, o que foi que a gente viu? A gente tem como criar uma tela, a gente tem como definir o frame, a gente tem como mudar a cor. Para trabalhar com cores, a gente tem 4 funções. A primeira, mudar a linha, que seria o stroke. E aí ele precisa de uma cor. Por exemplo, eu vou fazer uma linha azul. Vou chamar aqui uma linha azul. A segunda muda o preenchimento das formas. E qual é o comando que muda o preenchimento? Fill. Meu preenchimento vai ser de vermelho. Se eu não quero linha, eu dou um no stroke. E se eu não quero preenchimento, eu dou um no fill. Qual é a ideia desses comandos? Você imagina que você tem um pincel. Na hora que você diz que o teu traço vai ser vermelho, tudo que você desenha a partir dali, linhas, círculos, quadrados, triângulos, vai sair de que cor? Vermelho. Até o momento que você trocar a cor do pincel, ou disser, ó, agora não tenho mais traço. E essa cor vai permanecer até você trocar de novo. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Stroke blue, fill red. E aí eu vou fazer um círculo na posição. Quando a gente pensa em posições, a orelhinha da esquerda é o 0, 0. O X aumenta para a direita e o Y aumenta para baixo. É assim que a gente se situa na tela. Então, eu criei uma tela de quantos pixels? 400 pixels de largura por 400 pixels de profundidade. A primeira variável é sempre o x, é sempre a largura. E a segunda é sempre a profundidade. Então, que ponto seria esse ponto bem aqui? Então, vamos imaginar. Ó, o x é aqui, eu imagino que seja mais ou menos os 50, né? 50, 100, 200, 300, né? Então, aqui vai ser mais ou menos uns 50. E que posição é essa do y? É, mais ou menos um quarto da tela. Então, se eu fizer na posição 50, 100, um círculo de diâmetro 50, eu vou ter um círculo de borda azul e preenchimento vermelho. Dá para ver aqui a borda é azul? Um pouquinho, né? Borda azul. Se você quiser aumentar a borda, seria um stroke weight.
Stroke weight. A borda agora pega 5 pixels de largura. Tudo bem, ó? Se eu desenhar... Se eu pedir para tirar a borda e desenhar um outro círculo, vou desenhar um outro círculo mais na direita ali. Vou desenhar um círculo agora no 150. Só que agora esse círculo tá... O que eu tirei? Vem aqui. Sem borda. Então agora é um círculo sem borda. E se agora eu tirar o preenchimento e voltar a borda? Agora a minha borda é verde e eu vou desenhar outro círculo. Perdão, desculpa. Um no fill stroke. Borda verde sem preenchimento. Um outro círculo, só que agora na posição 200. Pronto. Esse é a borda azul com preenchimento vermelho. Esse é a borda vermelha. Preenchimento vermelho e sem borda. E esse daqui é o quê? Borda verde sem preenchimento. Então, o comando de cor, ele é cumulativo, tá? A gente ainda tem algumas variáveis especiais que são do próprio P5. Uma delas é a posição do mouse, que eu acho através de mouse X e mouse Y. Então, por exemplo, se ao invés de desenhar fixo, eu desenhasse na posição do mouse, seria assim, eu vou desenhar um círculo, onde? Na posição do mouse, de tamanho 50. Mas de que cor? Eu vou fazer sem borda. Sem borda é o quê? No fill. E... Não. Sem borda no show. E preenchimento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um preenchimento de vermelho com transparência. Pronto, então temos aqui. Tá? Outras variáveis especiais que a gente tem são para pegar, por exemplo, a largura e a altura depois que você cria o teu canvas. Se você quiser saber qual é a largura, seria width. E se você quiser saber qual é a altura, seria 8. Então, por exemplo, eu vou fazer uma linha que vai do centro até o círculo. Então, a minha linha teria que ir do centro, seria width sobre 2, 8 sobre 2, perdão, width sobre 2, 8 sobre 2, até o mouse. E o mouse está onde? Mouse X e mouse Y. Só que bem aqui eu estou sem borda, né? Eu vou precisar botar uma coisinha para minha linha. Stroke, vou fazer de branco mesmo. De branco pode ser 255. Mas a linha não precisa do fio. Essa linha está muito grossa. Eu vou voltar aqui para o stroke. Weights aqui vai ser 1. Pronto, eu não preciso disso aqui. Ok. Por que eu tenho essa quantidade de desenhos? Porque o meu computador ele vai estar rodando a 10 frames por segundo, tá vendo? Ó? Então eu vou ter 10 bolinhas desenhadas por segundo. Se eu quisesse que ele rodasse no limite do processamento, eu tiraria isso, ele vai rodar no máximo de frames que ele é capaz de rodar por segundo. Coraçãozinho. Tá. E cadê a homenagem para o Dia do Estudante? Dia do Estudante? Ah, verdade. Aí dia do Dia dos Pais, né? Vou fazer aqui um coraçãozinho para vocês. Fazer um gato. Vermelho é porque ele tá... Entendeu? Como é que eu boto a língua? Vamos dar exemplo de estudante. Porque a gente tem ainda um punhadinho de outras funções que a gente foi pegando durante o semestre
que são úteis. Como é que eu faço para gerar um número aleatório? A gente tem uma funçãozinha random. Aqui, ó, tem 3 formas de usar a função random. Para gerar um número entre mínimo e máximo, um número entre 0 e máximo e um número entre 0 e 1. Então, vou fazer o seguinte, ao invés de ser vermelho, eu vou fazer um valor qualquer de vermelho, entre 0 e 255. Então, assim, agora eu vou ter tons de vermelho. E aí, o que mais? Eu vou botar um pouquinho de azul também. Random 50. Um pouquinho de azul e um pouquinho de verde. Pronto. Mas só um pouquinho. Porque agora já o sangue já está mais coagulado, né? Aquela coisa assim que já faz tempo que o gato morreu. Mas, pessoal, claro. Ele foi gordinho e suculento. Pessoal, só lembrando, isso é só uma brincadeira. São gatos virtuais. Nunca um animalzinho foi machucado sem ser nos códigos, tá certo? São gatos virtuais. Eu sei que tem gatas. É uma brincadeira. Isso é só uma brincadeira. Ele tá gravando, ele tem que falar assim. Mesmo que não tivesse. Não tem ganho nenhum em... Você tem algum animal em casa? Tenho não. Mas meu pai tem um cachorro. Eu gosto, mulher. Isso é uma brincadeira para disciplina. Porque cachorros são lindos. As pessoas não têm... Hã? Mas assim, se eu disser que vou, sei lá, cozinhar e comer um cachorro, faz todo sentido, porque ele tem carninha gostosa, mas no gato, comer um gato não é nem uma sopa. Mas essas brincadeiras eu só faço com o pessoal do design porque vocês são mais empáticos, entendeu? Então, assim, vocês se importam mais com os bichinhos do que o pessoal das outras turmas. O pessoal não, sem brincadeira, com o pessoal de... Aí, normalmente, eu escolho um animal para brincar. Com o pessoal de engenharia da computação, eu sempre maltrato lagartixas. Eu nunca uso gato como eles. Entendeu? Só as lagartixas, entendeu? Aí com vocês são os gatos, dependendo da turma é um coelho, entendeu? Mas vocês nunca comeram coelho? Coelho, já só no Minecraft. Ok, pessoal, então só pra gente se situar aqui, tá? Só pra gente situar. Qual era o objetivo dessa aula? Fazer configuração de ambiente e dar só uma carinha do T5 para quem nunca viu o T5 na vida. Então, assim, é legal, né? Não é assustador, não. Com pouco código a gente faz umas coisinhas bonitinhas, fofinhas. Então, o que a gente vai precisar de visual é pouco. Porque, se vocês lembrarem, final do semestre, com uma bola só, a gente fazia quase tudo, né? Só precisava de uma bola, seja a bolinha crescia, ou diminuía, ou quicava, porque o que é importante é muito mais a lógica em cima dos elementos do que ficar, sei lá, pensando em mil coisas que são próprias e específicas do P5. Porque se você sabe fazer com bolinhas, você consegue trocar e colocar os assets, os desenhos, as figurinhas e tudo funciona direitinho. Então, nosso objetivo é trabalhar mais a lógica que está por trás dos elementos do que os elementos em si. Tudo bem? Então, para a semana que vem fica a atividade do perfil e as atividades do primeiro e segunda questões, tá? Como é que vocês vão colocar no Moodle? Eu provavelmente vou criar as atividades no Moodle, aí eu faço aqueles videozinhos curtinhos de 30 segundos, 1 minuto, e eu mando para o Telegram, só para mostrar como é que vocês vão abrir o Moodle, pegar a atividade que vocês fizeram e copiar lá para dentro do Moodle. Combinado? Então, bom dia do estudante, vão para casa, estudem bastante, façam jus ao título que lhes é imputado. Vou fazer a chamada. E pessoal, por exemplo, se tiver alguma coisa que não foi dado e que você precisa, o ChatGPT ele é muito útil para isso. Por exemplo, olha esse código aqui.
Outra funcionalidade legal do ChatGPT que eu acabei não mostrando para vocês. Você pode perguntar para ele o que é que o código faz. Ou você pode perguntar como é que a função funciona. Por exemplo, explique o que essas funções fazem linha a linha. Aí você coloca o código aqui, ó, e é o que ele vai te dar. Ó, isso daqui, a função setup faz tal coisa, a função draw faz tal coisa, essa função faz tal coisa, e ele vai fazendo todas as explicações. Outra coisa que você poderia fazer seria pedir para ele comentar o código para você, explicando o que o código faz. Explique o código através de comentários. E aí você bota o código e olha o que ele vai fazer agora. Ele vai refazer o mesmo código, só que agora tudo comentadinho. Faz uma função, define a cor do traço como branco. Ó, outra coisa legal, por exemplo, lá, foca, só para terminar. Lá na atividade tem dizendo assim, salve a sua figura. Se por acaso a pessoa digitar S, salve a sua figura, você pode perguntar como salvar um desenho do P5 se o usuário digitar a letra S, exemplo. Aí vai fazer aqui uma sugestão, ó, se função tecla pressionada, se a tecla foi S, você chama a função save canvas, meu desenho.jpg, e aí ele vai explicar o que é. Então, é isso que é o seguinte, que eu digo de usar de forma inteligente. Não é simplesmente chamar, copiar e colar. Você precisa ler, entender o que é que ele está propondo, entender quais são as funções que ele usa. Ah, beleza. Aí você poderia interagir. Me dê mais exemplo de como a função save canvas funciona. Ele vai falar e explicar. Entende o que é usar de forma inteligente, pessoal? Diz. Você acha que se colocar uma função e explicar para que ela vai servir, ele consegue dizer onde é que está o erro? Consegue. Às vezes. Por exemplo, o que está, às vezes ele consegue, às vezes não, mas ele te dá um indicativo. Outra coisa, você tem um erro lá, e a vantagem de fazer no VS Code é que muitas vezes você errou uma besteira, ele já vai avisar. Stroke. Entendeu? Rapaz, eu não achei o nome stroke não, e aí ele já diz de cara, ó. Rapaz, não seria no stroke? Ah, é com E. Entendeu? Então é bem mais fácil de interagir. Ele vai corrigir essas besteirinhas. Mas assim, mesmo que ele não acerte, ele vai te dar uma direção, você corrige, retroalimenta ele e assim vai guiando. Sucesso, pessoal. Cheiro no cangote, eu já tenho que sair. Vou fazer frequência não, eu tô revoltado. Aí semana que vem eu faço retroativa, tá?